Bom, aqui a gente vai resolver uma questão da Unicamp sobre volume. Então, vamos ao textinho da questão. Um recipiente cilíndrico de altura H tem água em seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R nesse recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde, como ilustrado na figura a seguir. E recipientes com água, né? Sem uma bolinha, e depois coloca a bolinha, sobe um pouquinho. Sabe que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera. A diferença entre a altura da água antes e depois do mergulho da esfera é igual a... Beleza. Então, a gente sabe que se eu colocar qualquer volume aqui dentro desse recipiente, né? Se, no caso, a bolinha aqui que foi colocada ficar totalmente submersa aqui, né? O volume que sobe, né, corresponde ao próprio volume, né, da esfera. Então, o volume que subiu é igual ao volume da esfera, ok? Então, aqui, vamos lá, o volume que aumentou aqui, né, o volume que subiu, né, é igual ao volume da esfera. A gente sabe que o volume da esfera é o quê? 4π vezes o raio ao cubo sobre 3. Ok. Aí ele deu uma relação, né, entre o raio da base do cilindro e o raio da esfera, né? Falou que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera. Então, vou chamar aqui de raio do cilindro é o dobro do raio da esfera. Tá? Eu chamei de R aqui. Ok? Beleza. Tá, agora vamos tentar calcular esse volume aí que subiu. Vamos pensar o seguinte. Fazer aqui a projeção aqui, ó. Então, antes, supor que tinha água até aqui, né? Colocou a esfera, subiu essa quantidade aqui, né? Subiu essa altura. Percebe que esse, essa parte que subiu também é um cilindro. Então, é um cilindro de altura H e a base dele é a mesma base do recipiente, né? Do recipiente cilíndrico. Então, só esse pedaço aqui, né? O volume que subiu, né? A gente pode calcular ele usando a forma do cilindro. No caso, é a área da base, que é π vezes o raio do cilindro ao quadrado, vezes a altura. Subiu. Então, eu já escrevi duas formas de calcular o volume que subiu. Volume, sabendo que o volume que subiu é igual ao volume da própria esfera, que colocou dentro, né, da água. E também o volume que subiu, a gente pode pensar nele como se fosse um cilindro também, de altura H, que é a altura que eu quero saber, quanto que subiu. Né? Sendo que a base desse cilindro é a base do recipiente. Então, eu vou igualar essas duas expressões aqui. Está representando a mesma coisa, o volume que subiu em função aqui da esfera e o volume que subiu em função aqui do formato cilíndrico. Então, eu vou igualar essas duas expressões aqui. Então, π raio do cilindro ao quadrado vezes a altura é igual a 4π raio da esfera ao cubo sobre 3. Bom, o que a gente pode adicionar aqui, né? A relação, né, entre os raios. Né? Então, eu vou trocar o raio do cilindro por duas vezes o raio da esfera. Vai ficar π, o raio do cilindro é duas vezes o raio da esfera, no quadrado, vezes h. O resto eu vou manter por enquanto. Desenvolve esse quadrado aqui, né?
só levar separado, né? Então, vai ficar 4, né? E r ao quadrado é r quadrado, né? Vezes h. Do outro lado, eu não fiz nada ainda. Bom, agora a gente pode simplificar algumas coisas, né? Eu tenho um π aqui dos dois lados, vou cortar. Tenho 4 também e vou cortar, ok? O que que a gente pode fazer? Vou tirar aqui o que eu cortei. Vou R... Ah, a gente pode já cortar aqui de uma vez, né? Tem o R quadrado aqui e R ao cubo aqui, né? Eu vou cortar o R quadrado, né? Aqui, vamos dizer assim, aqui tem dois R's, aqui tem três. Então, se eu cortar dois aqui, vai sobrar um, né? Vai sobrar só R. Então, sobra pra gente a altura é igual a R, aqui que sobrou, o resto cortou, sobre 3. Então, a altura, né, é antes e depois, né, ou seja, quanto que subiu é o raio, né, da esfera, né, sobre 3, tá? Então, a letra C seria a nossa resposta, beleza?